Muita paz, amado em Cristo. Estou aqui, pois nós realizaremos um podcast e teremos uma convidada super especial, a Mana Chiluva. Muita paz, Mana Chiluva. Eu gostaria de saber se é a sua primeira vez a participar de um podcast e como se sente. Muita paz, Cristina. Muita paz a todos. Bom, é a minha primeira vez sim a participar de um podcast e sinto-me muito bem por ser um podcast teocêntrico, né, que vai permitir com que tudo quanto façamos aqui seja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, eu gostaria de saber bem, como é que foi a história da sua conversão? Bom, falar da história da minha conversão é um bocado difícil, né? Porque não tenho assim evidência quando é que vim a ter a conversão, porque, bom, aconteceu de uma forma repentina e eu louvo a Deus por isso, porque pelo fato de ter sido repentina já prova que foi a ação do Espírito Santo naquele mesmo momento que levou-me a fazer o que eu fiz para que eu pudesse assim adquirir ou ter a conversão. O que aconteceu é que encontrava-me eu na igreja, estávamos nós no cargo pastoral da T3 e era uma sessão dos seguidores, quando, bom, o Espírito Santo falou comigo, eu senti a necessidade de falar com uma irmã nossa, a irmã Rita. Então, tendo falado com ela, eu apresentei a ânsia que eu tinha, né, em conhecer a Jesus, em estar mais com Ele. Daí que eu falei com ela e ela, pela graça de Deus, soube de certa forma dar-me uma direção e a partir daquele dia posso eu afirmar que comecei a minha história de conversão, começando a ter dias de oração, dias de meditação, dias de encontros genuínos com Jesus e foi deveras muito bom e eu senti a necessidade de permanecer e não deixar e não largar, porque foi um encontro com o amor, conforme dizem as Escrituras, que Ele é o nosso Jesus Cristo, Ele é o nosso noivo. Então foi um verdadeiro encontro com o noivo que não quis deixar, mas quis assim prosseguir e continuar. Amém. E com quantos anos a Mana Chiluva encontrou a Jesus? Bom, eu disse que é um bocado difícil, mas eu estimo que naquele ano tivesse eu 15 anos. Sim, tinha 15 anos de idade. Uau! E agora a Mana Chiluva tem 17 anos de idade e tornou-se uma grande mulher. Amém. Tornando-me. Bom, eu não sei se a Mana Chiluva sabe, mas a Mana Chiluva também continua contribuindo para a história da minha conversão. Muito emocionante ter ela, pois ela é um ponto de referencial para mim. Muito obrigada, Mana Chiluva. Louvado seja Deus, a honra é para Deus. Então, eu gostaria de perguntar-te, para esses novos convertidos, qual é o livro que tu aconselhas, né? Para que eles possam, basicamente, se aproximar mais de Jesus através da Bíblia. Porque nós sabemos bem que ler a Bíblia não é uma tarefa fácil. É um pouco difícil, principalmente para aqueles que ainda não têm aquele hábito de visitar as Escrituras, que ainda não têm aquele hábito de verdadeiramente querer conhecer a Deus. Então, qual é o livro que você aconselha para que eles possam ler? Bom, primeiramente, eu gostaria de dizer que não devem, na verdade, recorrer para um livro de um escritor qualquer, né? Devem, na verdade, recorrer para a própria Bíblia. Eu aconselharia a lerem, de princípio, o livro de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, porque, bom, conforme aconteceu comigo, a Mana Rita instruiu-me a ler o livro de Mateus, isto para que eu tivesse conhecimento, primeiramente, da pessoa de Jesus, né? Porque Jesus, nós bem sabemos que Ele é o nosso Senhor Jesus Cristo, e importa que o conheçamos. Então, ela me deu esse conselho, assim, que é de visitar o livro de Mateus. Então, assim aconteceu comigo, visitei o livro de Mateus, meditei no livro de Mateus e foi muito bom para mim. Foi ali onde eu tirei certas dúvidas, porque, bom, não estava mergulhada nesta vida de crente, mas já tinha certos conhecimentos que achamos estando na igreja, estando em casa, na rua, entre outras coisas. Então, fui também sanando certas dúvidas, fui sabendo mais, mas importa também dizer que, de princípio, não foi fácil
fácil, porque quando nós meditamos no livro de Mateus, o que nós achamos primeiro é a genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ali nós achamos muitos nomes que, de certa forma, o que a mente de princípio nos chama a fazer é salta, 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 depois vai para lá onde dá para ler e tu vais perceber, mas eu fui insistindo, a princípio eu não percebi, eu só li os nomes, o único nome que eu consegui identificar ali era de José, porque eu sabia que era o filho, era assim que é o pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu aconselho o livro de Mateus, comecem do Novo Testamento e depois partam para o Velho Testamento, porque eu, por acaso, agora estou a meditar no Velho Testamento depois de ter terminado o Novo Testamento, ter terminado até Apocalipse. Então, o primeiro livro. Então, no Novo Testamento, qual é o livro que mais te impactou, que mais te chocou? Ficou tipo, uau, esse livro. Qual é? Pois, o Novo Testamento tem 27 livros e, bom, todos eles são muito bons, da forma, né, que foram escritas, emocionam ao crente, deixam-nos felizes em saber mais acerca da história do nosso Senhor Jesus Cristo. Por acaso, os 4 evangelhos sinópticos, temos o Mateus, Lucas, Marcos, João, foram livros que deixaram-me muito feliz. É verdade que quando eu estava a meditar nos mesmos, eu dizia, mas isso eu vi lá, qual é a necessidade de eu voltar a ver? Mas quanto mais eu meditava, eu via que todos eles apresentavam de uma perspectiva diferente, né? Mas indo para a questão que me fez, eu digo que o livro que mais me emocionou foi o livro de Atos, né? Por conta das aventuras, por conta da forma como os apóstolos souberam lidar depois da ascensão de Jesus. Aquilo mostra verdadeira fé, a conversão do Paulo deixa-me muito feliz, a história do Cornélio, bom, a construção, né, da primeira igreja, o batismo do Espírito Santo, bom, são eventos que deixam-me muito perplexa e ao mesmo tempo deixam-me muito feliz em ver como Deus age, em ver como que a misericórdia, o poder de Deus nota-se na vida dos crentes, na vida daqueles que nele crê. Então, sem dúvidas, é o livro de Atos, mas mais livros também emocionaram-me bastante, mas o livro de Atos tocou-me mais. O livro de Atos. Uau! É muito interessante, pois o livro que mais me impactou no Novo Testamento também tem sido Atos. E no Velho Testamento, qual é o livro que mais te impacta? Eu dizia que agora estou no Velho Testamento, estou a meditar no livro de Gênesis. Foi um livro que, bom, eu não queria, mas queria. Por quê? Porque nós conseguimos ver em Gênesis que é quando Deus cria os céus e a terra, é ali em que nós vemos a primeira família, o primeiro homicídio, e vemos as tribos, vemos a separação, vemos muitas coisas. Então, é um livro que tem 50 capítulos e que narra muitos episódios, muitos acontecimentos que podem, em parte, vir a deixar-nos um pouco atrapalhados, mas pela glória de Deus eu tenho meditado no mesmo e tem sido perceptível para mim. O amigo Espírito Santo tem me ajudado bastante, mas olhando para o Velho Testamento, eu penso que o livro que mais me emociona é o livro do profeta Isaías. É o livro do profeta Isaías, o profeta messiano. Este livro impacta-me bastante, a forma como o profeta Isaías profetiza a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a forma como ele vem a falar de Jesus Cristo. Isaías aborda como se ele já estivesse ali, como se ele até tivesse conhecido. Então, deixa-me muito impactada e muito abençoada. Amém, amém. Então, surgiu-me uma dúvida, assim, quando tu decidiste se converter, como é que foi a reação dos teus colegas, teus amigos, teus pais até? Como é que eles reagiram? Bom, a reação do meu pai, dos meus irmãos, tios, tias, amigos, não ficaram muito espantados, né? Porque eu nunca fui uma menina que, tinha um comportamento muito adverso, uma menina que causava problemas, conflitos e tudo mais, não. Eles receberam aquilo da melhor forma, só que eu talvez poderia vir a mencionar aquilo que o Evangelho veio fazendo em mim, as mudanças que veio trazendo, no sentido de estar mais a descartar certos convívios para estar mais na igreja,
igreja, estar a descartar certas conversas para estar a meditar mais na palavra de Deus, estar a me afastar mais para estar com Jesus, porque, bom, quando nós estamos com Jesus, a tendência é de querer mais e mais e mais, porque há uma sede que nós temos, há uma fome que nós temos, e importa que esta mesma sede, esta mesma fome venha a ser saciada para que o nosso espírito possa estar bem. Então, para mim foi muito fácil. Bom, minha família recebeu da melhor forma, o meu pai tem recebido da melhor forma. É claro que nos dias de hoje eles têm se assustado, toda hora igreja, mas contudo eles não têm, de certa forma, dito que não vai à igreja, fica a fazer isso, não faça isso, fica a fazer isso. Eu poderia cá mencionar o exercício do jejum, né? Que faz parte, né, da vida de todo crente. Meu pai, ele é uma pessoa que ele sabe que eu jejuo, mas nós os dois nunca sentamos para ter conversas acerca do jejum, para ele me dizer, filho, isso vai deixar-te mal, tua saúde e tal. Ele procura, na verdade, de certa forma, vir a me deixar, no sentido de, eu confio nela, eu sei o que ela está a fazer, eu confio em Deus, eu sei que ela vai fazer isso da melhor forma, e em tudo a sua saúde estará a ser beneficiada. Em contrapartida, tenho o meu tio, que ele não é muito apologista disso, ele não apoia muito isso. Recordo-me uma vez que teve uma festa da minha avó, então toda a família estava lá e eu fui à festa depois. Então, quando eu chego à casa da minha avó, eu cumprimento a todos. A primeira questão que ele me fez, antes mesmo de eu lhe cumprimentar, estava onde? Eu estava na igreja, ele estava na igreja, sim, foi bom. Depois começou a suar, foi bom, eu sim, foi bom e tudo mais. Mas a primeira impressão ali foi de agressividade, ele queria mais assim. Mas tenho minhas tias que têm me apoiado bastante, minhas mães têm me apoiado bastante no jejum, nas meditações, quando preciso ir à igreja e tudo. Também gostaria de mencionar aqui quanto às vestes, porque, bom, eu, como eu bem dizia, não tinha aquele comportamento adverso de pôr roupas curtas e tudo mais, mas uma das minhas tias ajudou-me muito nesta questão das vestes. Ela fazia questão de comprar-me, ela fazia questão de dar-me certas vestes decentes e, bom, ela ajudou bastante. Então, para dizer que a minha família não veio a detestar muito essa questão da conversão. E quanto aos amigos, bom, eu tenho a graça de ter amigos cristãos, não são todos, mas são a maioria. Eles têm ajudado. Bom, nos dias que eu estou em jejum, eles estão a lanchar, eles só perguntam, estás naqueles dias? Eu sim, se distanciam. Então, quando eu estou a meditar, por vezes, mesmo querendo conversar, elas distanciam-se, fazem outras coisas e me deixam naquele meu momento de intimidade. Amém, amém. Como já sabemos que a Mana Chiluva é cristã nesse caso, como que a Mana Chiluva se deu quando viu a passagem que diz, ide a todo o mundo e pregai o evangelho? Será que a Mana Chiluva, antes de ver essa passagem, a Mana Chiluva já tinha em mente da sua missão na terra, que eu tenho de espalhar a palavra de Deus? Ou a Mana Chiluva simplesmente deu-se por vencida e disse, não, eu ficarei aqui na minha zona de conforto e não me mudarei? Bom, essa questão é muito importante porque é uma questão que norteia muito a minha vida cristã hoje em dia. Bom, depois de me ter convertido, ter aprendido mais acerca da Bíblia, da palavra de Deus, bom, eu li essa passagem, mas foi como uma daquelas que eu li, mas não dei muita importância de princípio porque não vinha a perceber muito, né? Mas depois de eu soube lidar muito bem com isso, eu vim a descobrir que existe a necessidade de, como crentes, nós virmos a pregar a palavra de Deus. Quando eu juntei-me a um grupo teocêntrico, né, da escola, que tinha esta tarefa de partilhar o Evangelho, de difundir o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Encontrávamos-nos sempre, fazíamos rodas, estávamos ali, pessoas ali a pregar, a falar da palavra. Quando eu voltei, eu disse, mas isso está na palavra de Deus, ide e pregai o Evangelho a todo mundo. Então, isto quer dizer que todos devem ouvir. Não há separação dos que devem e dos que não devem. Todos devem ouvir. E esses todos devem ouvir
é, na verdade, tarefa de todos nós que já ouvimos. Isto para dizer que nós não devemos vir a ser ignorantes a este mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo, nem devemos vir a ser egoístas, porque tendo ouvido e tendo conhecido a maravilha do Evangelho, existe a necessidade de nós falarmos para aquele que necessita, aquele que quer. Então, é assim que eu tenho, pela graça de Deus, me dedicado neste trabalho de ir e pregar, ir e evangelizar. Bom, agora, tendo sido eleita a evangelista da igreja ou da nossa organização, eu, juntamente com as outras irmãs, temos procurado ao máximo fazer esse trabalho de evangelização, fazendo com que todos nós saibamos que é para nós. A Bíblia diz que há chamados, né, que Deus dá a cada um de nós. Sim, existem os evangelistas, aqueles que Deus coloca a graça evangelística, mas nós precisamos entender que isto de ir e pregar o evangelho é para todos nós, não é somente para os evangelistas. Tens a graça pastoral, deves também pregar o evangelho. Tens a graça para ser profetisa ou profeta, prega o evangelho. E uma das coisas que eu tenho dito muito às pessoas é que nós podemos pregar o evangelho de forma mais fácil e simples. Hoje nós temos visto pessoas com camisas, com certos versículos. Se nós já percebermos, aquela pessoa já está, na verdade, a pregar, a mostrar às pessoas que existe um versículo que diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu já aliviarei. Alguém já está transmitindo aquela mensagem a alguém. Também tem este outro modelo de podemos, em um papel, vir a escrever um certo versículo e entregar àquela pessoa. Bom, já tive uma experiência de ir e pregar o evangelho. Através disso, preparamos ali um cartão, colocamos ali um doce e, bom, entregamos às pessoas. E à medida em que entregávamos, falávamos uma palavra, ajudávamos a pessoa a fazer a oração de aceitação, conforme diz Romanos 10, 9, que se confessares com a tua boca e creres em seu coração que Jesus Cristo foi ressuscitado dos mortos, serás salvo. Então nós viemos a fazer isso, foi deveras muito bom, e eu creio que Deus ajudou muito essas pessoas. E por acaso, aqui na igreja nós também faremos, porque atualmente também estou na Estrela. Então, por acaso, no domingo é uma novidade que todo mundo está a saber aqui, né? Então, no domingo nós faremos também esse trabalho evangelístico, juntamente com a Estrela. O que vai acontecer é que 2 crianças estarão ali a falar da palavra de Deus, enquanto as outras estarão a entregar certos cartões que contêm doces. Até trago, poderemos mostrar e ver. Isto para dizer que é tarefa de todos ir e pregar o evangelho. Eu tenho pregado o evangelho na escola, mas é claro que na escola tem sido proibido. Então nós temos que fazer como os apóstolos faziam, de forma escondida às vezes, mas nunca deixar de não fazer. Fazer, mas não mostrar. É aquilo que acontece com muitos crentes que os seus pais os proíbem de orar. Eles oram, mas não existe a necessidade deles exaltarem a voz. Eles meditam, mas não há necessidade deles meditarem na sala, ou fazem no quarto, nas escondidas, porque as pessoas ao redor não facilitam-nos. Mas nem por isso nós vamos deixar, nem por isso nós vamos deixar de fazer, porque nós sabemos que foi Jesus que disse: ide e pregai o evangelho. E como crentes, nós não somos egoístas, como crentes, nós não somos ignorantes dos mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, eu gostaria de saber se a Mana Chiluva já evangelizou alguém teimoso, alguém que se recusava a crer que Jesus é Deus, alguém que se recusava a aceitá-lo devidamente como Deus. Será que a Mana Chiluva já teve essa experiência? Bom, felizmente já tive, sim, mas a pessoa nem que era... A pessoa era teimosa, sim, mas o que acontece é que eu não estava a me dar com uma pessoa que não conhecia a palavra. Ela conhecia a palavra, mas, bom, eu estava a apresentar a Jesus para ela e eu entendi, na verdade, que ela já conhecia a palavra, estava tudo bem. Mas existe a necessidade de, até aquele que diz que conhece a palavra, nós devemos evangelizar. Não é à toa que dizem que até na igreja tem pessoas que precisam de evangelização, porque são pessoas que estão na igreja, mas a dado momento não têm uma vida de intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo, não se permitem conhecer a pessoa de Jesus. Então, nós não
não queremos somente dizer a essa pessoa que Jesus te ama. O livro de João, verso de número 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é só tu teres conhecimento, mas é tu teres conhecimento, depois vires a fazer algo depois de ter esse conhecimento. Isso nos difere depois de nós recebermos uma profecia. A profecia só poderá vir a concretizar-se depois da ação que nós teremos depois de receber a profecia, porque não é só receber a profecia e ficamos sentados, ficamos na sombra da bananeira esperando certa ação ou esperando algo cair do céu. Não. Se nós sabemos que Jesus nos ama, precisamos depois ter uma outra atitude, né, perante aquilo que nós sabemos, porque as nossas ações, nosso comportamento vem a ser direcionado por conta ou pela forma como nós conhecemos a Jesus. Se eu não conheço a Jesus devidamente, eu irei vestir roupas que não são condignas. Se eu não conheço Jesus e não tenho uma aproximação com Ele, eu ainda vou insultar e aquilo para mim será normal. Então, eu tentei, na verdade, evangelizar essa pessoa. O que acontece é que esse irmão, ele era de uma outra denominação, né? Então, nós sabemos muito bem que há um embate entre doutrinas, hoje em dia, de certas igrejas e tudo mais. Mas eu não procurei vir a criticar, né? Porque Deus também não é aquele que critica a igreja metodista porque ela não é boa e tudo, apoia-se a essa porque essa é boa, não. Cristo diz que a igreja dele virá a ser conhecida quando ele voltar. Então, eu procurei apresentar Jesus, mas eu fiz aquilo que Deus me mandou fazer. E depois eu esperei que a ação do Espírito Santo viesse a se efetivar, porque nós, como crentes, nós que somos aqueles que acreditamos, não temos este poder de fazer com que as pessoas creiam. A nossa única tarefa é apresentar Jesus, é falar de Jesus. Depois o Espírito Santo fará assim o seu trabalho de sensibilizar a pessoa, de fazer com que a pessoa reconheça os seus pecados e venha a se arrepender. Então, o que eu fiz, ele mostrava-se teimoso, porque ele dizia, mas aqui dizia isso, diz isso. Mas em esse tipo de situações, o meu conselho é não procura embater-se muito com a pessoa. Procura fazer aquilo que tu sabes que estavas aí fazer, que é falar de Jesus, e pare por aí. Depois, se ele crê ou não crê, isso somente ele pode vir a decidir, porque até o Espírito Santo sensibiliza a pessoa, mas depois cabe a pessoa também tomar a decisão. Amém, amém. Então, surgiu-me uma questão. Será que a Mana Shiluva tem alguém especial que te ajuda nesse processo de santificação? Será que tem alguém que a Mana Shiluva pegou e tomou por exemplo, que eu quero me tornar assim? Será? Pela graça de Deus, tem sim. Bom, o primeiro é Jesus. É Jesus porque a história de Jesus me fascina. Tem um Paulo que fascina também. Tem um Pedro que me identificam assim, que é muito com ele. Mas tem Jesus que é Jesus, que nós devemos olhar como um exemplo de um verdadeiro homem, que veio ao mundo e voltou sem nenhum pecado. Então, é Jesus, eu olho para Jesus, mas olho, né? E eu digo, Jesus, me permita ser como o Senhor foi e é. Perdoar como o Senhor perdoou. Amar como o Senhor amou. Andar como o Senhor andou. Fazer aquelas coisas que o Senhor fez. Me permita, Pai. Então, esta é a minha oração, mas, bom, entre nós, irmãos, tenho sim a irmã Rita, como não, tendo sido ela a me apresentar, né, a Jesus, tendo sido ela a ensinar-me a dar esses passos, eu vi nela uma verdadeira filha. Não é à toa que eu lhe chamo de filha de Deus, porque ela representa para mim a verdadeira essência de ser filha de Deus, de ser filha, de ser temente, de ser amiga do Espírito Santo, de ser noiva, de ser amiga também de Jesus. Então, ela representa tudo isso em minha vida. Eu tenho olhado para ela e tenho visto um exemplo terreno a seguir
E o exemplo celestial é Jesus mesmo. E ela é uma pessoa que abençoa-me bastante. Bom, muitas dúvidas são com ela, muitas coisas pergunto a ela, tudo quanto, bom, de certa forma eu quero fazer, eu vou questionar a ela, até que isso já não abrange somente a minha vida espiritual, mas também vem a envolver também a minha vida, a área acadêmica da minha vida, a área sentimental, a área social, a área financeira. Isso para dizer que nós desenvolvemos uma amizade, sim, uma relação muito boa de se viver, e temos vivido dias bons e dias maravilhosos. E ela também tem as minhas tias, graças a Deus eu tenho tias que, bom, conhecem a Deus, focam-se na palavra, e elas têm sido também fonte de inspiração para mim. E então, pode nos falar também, pode me falar daquelas que são as figuras que tu vês e diz, eu me inspiro nelas e eu quero com que eu possa também ser como elas, fazer o que elas fazem e vir a me assemelhar mais a elas? Uau, tem sim, por acaso na minha vida tenho muitas. Eu acredito que ainda vão surgir mais. O primeiro nesse caso é Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que me amou. Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é santo, Ele é leão da tribo de Judá. Não existem palavras no mundo para descrever o quão maravilhoso Jesus Cristo foi. A segunda pessoa sempre foi a minha irmã. Minha irmã foi aquela que sempre me puxou. Tipo, vamos orar. O que é? Minha irmã sempre acordou muito cedo. Ela acordava por 3, 4 horas para orar. Então, como dormíamos juntas, então ela me acordava, me puxava, dizia, vamos orar, vamos meditar. Até chegou um tempo que isso me incomodava de certa maneira, porque eu ainda era muito pequena. Eu lembro de um episódio que nós estávamos a brincar de bonecas, então eu perguntei, onde vais, onde vais? Ela falou, tipo, eu vou à igreja, vou meditar no livro tanto. Eu fiquei, tipo, toda hora ela fala isso, toda hora, igreja, tudo. Então, minha irmã tem me ajudado muito nesse processo de santificação, mesmo quando é o jejum. Da primeira vez que eu jejuei, eu não sabia jejuar, na verdade. Eu só estava a fazer greve de fome, eu não meditava, eu não orava. Eu só estava a passar fome, na verdade. Então foi quando ela me disse, não faz assim, faz assim, assim, assim. A segunda pessoa que tem me inspirado é a Mana Chiluva. Sabe, eu olhava para a Mana Chiluva na igreja e ficava tipo, e quando eu crescer e de pregar como Mana Chiluva, e orar assim mesmo. E orar assim mesmo. Então, não é por acaso que quando... acho que foi uma das primeiras mensagens que Mana Chiluva mandou a convidar-me para orar com ela. Eu fiquei tipo, meu Deus, a Mana Chiluva está a convidar-me a orar. E a terceira pessoa que tem feito parte da minha santificação é a Mana Fausia. Sabe, Mana Fausia tem caminhado muito comigo, até compartilhei com ela, tipo, eu preciso ser mais calma. Então, Mana Fausia tem me aconselhado, tipo, faça isso, não se estresse. Eu compartilhei com ela, tipo, eu preciso. E eu disse para ela que, tipo, eu li aquela passagem que tem em Tiago, que o crente deve ser pronto a ouvir, tarde a falar e tarde a se irar. Mas eu me iro muito facilmente com Mana Fausia, porque Mana Fausia é muito calma, ela é muito paciente. Então eu fiquei tipo, Mana Fausia. Então vocês, na verdade, têm sido grandes mulheres na minha vida, e vocês são grande exemplo para mim. Quando eu crescer, quero ser como vocês. Louvado seja Deus. É bom quando nós fazemos aquilo que a palavra de Deus diz. Os irmãos vivem em união. E, bom, é bom quando eu ouço-te, Cristina, a falares, bom, da minha pessoa, a falares da Fausia. Bom, somos todos irmãos e eu vejo que tu tens olhado para nós como espelho, e isso deixa-me muito feliz. Eu creio que também deixará muito feliz a Fausia. Bom, isso impulsiona-nos a continuarmos, a nunca desistirmos, a não fazermos o averso do que nós temos feito. Mas eu gostaria de saber, né? O que fez com que tu pudesses olhar para a Mana Chiluva e ver tudo aquilo na Mana Chiluva? O que fez com que tu pensasses, mas eu quero pregar como ela, mas eu quero orar como ela? O que é? Pode aprofundar mais, pode falar mais acerca disso?
Bom, o que é, na verdade, eu não sei bem. Mas é aquilo de, eu quando olhava a Mana Chulu, eu ficava tipo, uau. Não é por acaso que teve uma vez, era a semana de santificação que gera renúncia, eu estava a conversar com o Mano Ivan, e Mano Ivan perguntou a alguém, tipo, quem será a dirigir hoje? E acho que foi a Mana Fauser respondeu que é a Mana Chula. Depois disse, uau, hoje é fogo. Então eu fiquei tipo, uau, eu gostaria também que alguém me ouvisse a proclamar certas palavras do mesmo jeito que a Mana Chiluva proclama. Porque Mana Chiluva é muito... ele é muito... não sei. Não sei descrever, acho que não existem palavras, mas és muito... és muito de Deus. És muito, muito de Deus. Então, já para a Mana Fáusia, é mais a forma dela ser, por ela ser muito paciente e por eu estar a buscar ter essa virtude também, de eu ser mais paciente, porque Mana Fáusia é aquela que é muito calma, Mana Fáusia parece que nunca bateu, então Mana Fáusia, Mana Fáusia... Mas não posso ser aquele que é o amor, tipo, tipo uma pessoa calma, sensata, e Manafausa, acho que ela nunca se irou. Sendo que eu tenho uma personalidade muito forte, eu sou uma pessoa que se irá muito facilmente. Antes de conhecer Jesus, eu não era rebelde, mas também não era cristã. Sabe, aquilo de você conhecer a igreja, mas você não conhecer de facto quem é o dono da igreja. Eu era assim mesmo, mas com a minha conversão, então eu fui vos olhando e fiquei tipo, uau, eu quero ser como elas. Amém. E então, Ana Chiluva, eu gostaria de saber como é que recebeste esse cargo de ser evangelista, tipo, pregar o evangelho? Será que tem sido uma tarefa fácil? Bom, não tem sido fácil, vir a fazer a obra do Senhor neste departamento de evangelismo, que é evangelizar, pregar a palavra do Senhor, fazer com que mais irmãos nossos tenham conhecimento da palavra. Bom, eu venho até a dizer que, na verdade, o chamado para o evangelismo e para o pastorado não vem a divergir-se muito, né? Porque o evangelista tem essa tarefa de alimentar também as pessoas. É verdade que vem a divergir-se à medida em que o evangelista prega mais do evangelho, o evangelista fala mais do evangelho, fala de Jesus. Alguns até podem dizer que, mas toda hora Jesus te ama, Jesus te ama. É isso. Jesus te ama, arrependa-se, aproxima-se o reino dos céus, Jesus te ama, arrependa-se, eis que o reino dos céus está vindo, Jesus está voltando e tudo mais. Mas em meio a tudo isso, eu tenho gostado porque eu tenho feito aquilo não somente para as pessoas, mas também tenho feito para mim, na medida em que eu digo a mim mesma diariamente, Chiluva, Jesus está voltando. Chiluva, aquilo que disseram ao rei Ezequias, arruma a sua casa. Tipo, Chiluva, vare tua casa. Chiluva, arruma tuas coisas, deixa as coisas no lugar para que quando o mestre for a voltar, o nosso Senhor Jesus possa voltar, encontre-te irrepressível. Arruma-se, organiza-se. E bom, eu tenho pedido muito auxílio do Senhor para fazer a sua obra da melhor forma, nem trabalhar com excelência para o nosso Senhor Jesus Cristo, porque não é só ser evangelista, não é só estar ali a pregar, não. Há que pregar com a excelência, há que fazer a obra do Senhor com excelência, sabendo que não estou a trabalhar para um patrão que depois vai me dar 7.000, não. Estou a trabalhar para um Deus que depois vai me dar uma coroa. Mas isto não é por conta somente da coroa, mas também é por conta de eu saber que estou a trabalhar para Deus, aquele que me fez, aquele que me amou, aquele que me ama, aquele que diz que vai me amar, aquele que sempre está ali a me acordar, a me cutucar quando eu já estou a cair, ele vem, me levanta, aquele que quando eu dou um passo sem chão, ele faz rapidamente o chão e me permite pisar em um chão, aquele que não me deixa faltar nada. Eu posso até fazer uma retrospectiva e dizer, mas me faltou isso, faltou aquilo, mas não. É engano meu, não me faltou nada, porque o que não deveria me faltar, não me faltou, que é a presença de Deus e o auxílio de Deus. Então, estar a ser a evangelista do cargo pastoral, não. Da nossa juventude, bem como do nosso distrito, tem sido um desafio para mim, mas eu digo que tem mais sido desafio ser para o distrito, né? Uma vez que
infelizmente, eu não conheço a maioria das pessoas que estão lá. Conhecer no sentido de termos uma relação. Mas isso não importa muito no evangelismo, porque qualquer pessoa que você encontra na rua não precisa lhe conhecer para pregar a palavra de Deus, né? Mas para mim seria um bocado bom se nos conhecêssemos de tudo, mas pela graça de Deus, Ele tem dado-me ideias para desenvolver, para fazer com que aquele povo que alguns não tinham uma vida de intimidade com o Senhor, que não conheciam Jesus, possam o conhecer e fazer aquilo que a palavra de Deus diz. Depois de conhecermos, nós devemos dar aos outros aquilo que nós recebemos, porque de graça recebemos, então importa com que de graça também possamos dar. E também, pela graça de Deus, eu tenho também estado na Estrela. E bom, tem sido desafiador para mim pregar o evangelho para crianças, né? Mas de certa forma eu acho que me encontrei. Sério, me encontrei. Jovens, adolescentes também é fácil. Papais, mamás, também é fácil, porque eu nunca tive uma dificuldade em conversar com os mais velhos. Mas eu acho que com as crianças é melhor. Porque, bom, eu primeiramente não tinha habilidades, ferramentas para fazê-lo da melhor forma, para fazer de forma com que eles me entendessem, forma com que eles se conectassem com aquilo. Mas, bom, Deus me permitiu investigar mais, ver mais. A Martilene, que está comigo lá, tem me ajudado muito. Nós temos nos ajudado bastante. Temos procurado saber mais de tudo. Então, foi aí que, agora, né? Nós desenvolvemos esta ideia de serem as crianças a pregar o evangelho para as pessoas grandes. Tipo, é muito averso, né? Mas é aquilo que Jesus fez. Jesus pregou para os magos. Jesus apresentou a palavra que ele mesmo, para as pessoas crescidas, para aqueles que, bom, se viessem aqui e entrassem, nós diríamos que esse é a própria palavra em pessoa, porque conheciam a palavra, sabiam de tudo. Mas ele foi e pregou. Isso para mostrar que aqueles poderiam conhecer, mas este conhecer era só, de certa forma, aquele que nós só conseguimos fixar em mente, mas não chegamos a praticá-lo. Então, a nossa tarefa agora... Bom, eu não sou evangelista das crianças, né? Mas sou, de certa forma, coordenadora auxiliar. Então, a nossa tarefa é fazer com que essas crianças, ainda crianças, se encontrem com o Senhor. Ainda crianças saibam que Jesus vive e vive para sempre. Ainda crianças, elas saibam na rua encontrar um coleguinha, dizer Jesus te ama. Ficar perplexo, tipo, mas esse meu amiguinho aqui que me rouba lá está a dizer Jesus me ama. Mudou, o evangelho lhe mudou. Então, esta é a nossa tarefa. E foi por conta disso que, como dizia eu anteriormente, nós tivemos esta ideia. Então, aqui nós temos um papel, em que neste mesmo papel tem um versículo, né? Então, nós fomos escolhendo de forma aleatória. Bom, eu creio que Deus irá direcionar-nos a entregar a pessoa certa, né? Talvez alguma ache Jesus te ama, alguma talvez ache que entreguem todos os vossos fardos a mim e tudo mais. Então, aqui, o que vai fazer com que a pessoa, a sua atenção seja roubada, é, na verdade, o fato de ela ser dada a palavra de Deus, primeiramente, e depois, essa mesma palavra vir com um doce. Isso para depois comunicar a pessoa que o quê? Que o evangelho é doce. Mas não é toda hora doce, nem aqueles momentos em que nós ficamos assim, ficamos cabisbaixo, ficamos sem mais vontade de orar, meditar. Então, esse por acaso é Mateus 23, 37, que diz: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua mente e de toda a sua alma. Então, eu creio que um papá, o irmão Maem, vai apanhar esse papel e vai encontrar: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua mente e de toda a sua alma. Deus vai falar com ele, vai pregar essa palavra em seu coração acerca de ele amar mais a Deus de todo o seu coração, de toda a sua mente e de toda a sua alma. E eu gosto muito da palavra de Deus porque ela vem enfatizar isso, de todo o seu coração. A Bíblia diz que do coração procedem todas as entradas da vida e saídas. Então, de todo o teu coração, de toda a tua mente, quer dizer, tudo quanto você pensa deve refletir-se no amor de Jesus, de toda a sua alma. Aquela parte invisível do homem, aquela que o homem pode descartar e dizer: não, essa é uma parte quase que não tem significância. Esta mesma parte deve louvar, deve amar o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é Deus. Então, o evangelho que nós vivemos deve ser partilhado. O evangelho que nós conhecemos deve ser conhecido.
todos devem ouvir, não há exceção de pessoas. Todos devem ouvir, todos devem ficar a saber que Jesus é Deus. Mas vai caber a cada um deles escolher se aliar a esse Deus ou se afastar desse Deus. Mas enquanto nós fizermos aquilo que o nosso Senhor Jesus disse, ide e pregai. E também gostaria de aproveito também para falar acerca do que como juventude nós iremos fazer, né? Que é ir às ruas, dar o primeiro passo. Nós estivemos a meditar no livro de Atos, meditamos no livro de Atos e os irmãos já têm conhecimento de como os apóstolos souberam lidar quando foram açoitados, quando foram batidos, quando foram presos, quando foram ditos que não devem mais pregar. Os irmãos já têm conhecimento disso, mas ainda falta algo. Os irmãos ainda vão passar por um período de ensino. Um período em que nós, como Departamento de Evangelização e Cultivo Espiritual, vamos falar mais acerca da oração, vamos falar mais de assuntos que estão interligados com a evangelização, porque o que acontece é que muitas das vezes, quando nós vamos e pregarmos e anunciamos o Evangelho nas ruas, onde quer que nos encontremos, a tendência de nos encontrarmos com pessoas que fazem questões, não sei o quê. Então, há que dar-se ao caso de nós irmos e estarmos ali a pregar o Evangelho. Ainda não decidimos se faremos 2 a 2 ou faremos uma roda em uma zona pública, assim. Mas pode dar-se ao caso do aquele que está a ser evangelizado vir a fazer certas questões. E digamos que o irmão que está a evangelizar não consiga responder. Pois, de certa forma, é uma baixaria nem para a própria pessoa e para Jesus. Quer dizer, nós também falamos de algo que nós não sabemos, de algo que nós não sabemos, não temos em mente, não conhecemos. Então, daí que nós sentimos a necessidade de refletirmos um pouquinho e analisarmos muito esses aspectos, para que, quando formos, o façamos da melhor forma. Porque, como eu dizia, há pessoas que também têm tendência de querer discutir, né? Então, é para o amado saber que quando isto acontecer, não lhe dá espaço ou não venha a intensificar esta discussão. A parte-se disso, porque a Bíblia não nos exorta a entrarmos em discussões, mas antes diz que nós devemos representar a paz para o mundo, né? Então, são esses aspectos que ainda estão a ser por nós acautelados, isto para dizer que estamos a trabalhar. O mandamento de ir e pregar o Evangelho veio até nós e nós consideramos isso e nós queremos fazer isso para que em tudo o nosso Senhor Jesus Cristo seja engrandecido, porque Ele merece. Então, sem mais perguntas, nós ficamos por aqui. Muito obrigada, Mana Shilua, pela sua presença. Que Deus te abençoe. E que tu continues sendo essa mulher, estás te tornando uma mulher forte, que está firme, de certa maneira, no Evangelho. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada pelo convite. Bom, foi uma bênção estar aqui e partilhar um pouquinho do que o nosso Senhor Jesus Cristo me tem auxiliado. Eu espero que isso venha a impactar a sua vida, ajudar-te a afirmar-se mais no Evangelho, a nunca desistir, porque a palavra de Deus nos diz que nós devemos permanecer. Então, coloquemos os pés firmes no Evangelho e recorde-se, fora de Jesus não há vida, fora de Jesus não há nada que possa manter como pessoa, porque, na verdade, o Senhor Jesus nos fez para o louvar, o engrandecer e para estar com Ele. Então, eu te convido a se firmar no Evangelho. Você que ainda não se converteu, que ainda não conhece a Jesus, procure conhecer a Jesus, procure aliar-se a uma igreja, procure pessoas que conheçam a Cristo, entregue-se a Cristo. A palavra de Deus está disponível. Um pregador uma vez disse que Deus está mais disponível do que o ar nesta terra. Então, Deus está disponível para ti. Basta somente que tu abras o seu coração e decidas. Tome esta decisão. E conforme diz o livro de Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 9, se confessares com a tua boca e creres em teu coração. Então, esta é a condição. Confessares com a sua boca e creres em seu coração que Jesus está vivo e que Ele pode te salvar, tu serás salvo. Adquira este presente da salvação, porque Ele está disponível para ti. Bom, foi um prazer estar consigo, Cristina, ter partilhado tudo quanto partilhei. Foi um prazer aprender de si, aprendi muito. Muito obrigado por me teres como uma figura, uma inspiração. Que continuemos firmes no Evangelho todos e que possamos todos nos ver nos céus.
Amém, amém. Então, nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua presença. Então, até o próximo episódio.